Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento da escola, do Pan American. E eu trouxe hoje algumas reflexões e muitos dados, muitas informações que eu sempre julgo importantes trazer para o nosso... para qualquer evento que a gente tenha a oportunidade de contar um pouco mais sobre o Instituto Cultural Floresta. Mas aqui a gente tem um tema muito especial, e o tema de Reimaginando o Amanhã, ele tem muito a ver com a história do Floresta e com o futuro do Floresta. Então, quando eu soube do tema, quando chegou essa provocação, esse convite, a primeira coisa que eu pensei foi perguntar para vocês aqui, talvez se já vivenciaram uma situação que eu vivenciei antes de ser criado o Instituto Cultural Floresta. Saber se alguém aqui já passou por uma situação onde uma pessoa próxima, um familiar, interpelou, perguntou, até cobrou por que dedicar tempo, ou por que fazer uma determinada coisa, porque aquilo lá parecia, enfim, não ter sentido ou ser perda de tempo. Comigo aconteceu, pergunto aqui se com alguém aconteceu algo parecido também. Vamos ver se tem show of hands. Então tá, eu acho que eu sou um dos poucos malucos aí no nosso teatro. Mas eu vou falar um pouquinho sobre planejamento, ou a falta dele. O que nós temos na história do Instituto Cultural Floresta? Nós temos a falta dele. Não se assustem, tá? A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que fez, mas na origem do Instituto Cultural Floresta, e tenho alguns amigos que participaram da origem, da criação do Instituto Cultural Floresta, ou até mesmo as ações que nós fazíamos antes de saber que existiria um Instituto Cultural Floresta, nós, apesar de sabermos que para qualquer projeto, para qualquer construção, para imaginar o nosso futuro, o nosso amanhã, ou da nossa família, da nossa empresa, precisa planejamento, precisa análise, precisa uma estratégia. Só que também tem muitas vezes que a gente age por impulso, que a gente age por emoção, e a gente faz coisas que não mede muito as consequências, e pode ter consequências boas, pode ter consequências ruins. Prometo que eu vou falar aqui só das boas. Mas foi mais ou menos assim. Nós, num grupo de amigos, que alguns deles estão aqui, nós nos reuníamos sistematicamente para bater papo, fazer churrascos, falar de política, falar de economia, falar de futebol, falar de carros, falar de qualquer assunto normal do dia a dia, comentar as notícias que nós víamos na televisão ou que nós líamos no jornal. E uma situação muito comum que acontecia era que pegar exemplos reais de um encontro nosso que resultou em desdobramentos que nós jamais imaginávamos. Mas naquele dia nós estávamos conversando sobre as notícias que estavam informando que existia uma iminência de que a polícia parasse no Rio Grande do Sul. Salários atrasados, parcelados e atrasados, uma situação muito complicada, criminalidade em alta, falando só sem detalhes estatísticos, mas Porto Alegre naquela época estava entre as 50 cidades mais violentas do mundo, né, com cenários e números de cidades com conflito armado, com guerra civil. Essa era a realidade de Porto Alegre. E quando se falava naquela notícia, naquele dia, alguém do grupo disse, eles têm que fazer alguma coisa. E aí nós seguimos conversando e de repente o assunto mudou, era outra notícia ruim, era uma situação complicada sobre obras públicas e aquilo que é muito comum, de desperdício de dinheiro, obra atrasada, superfaturamento, e de novo, eles têm que fazer alguma coisa. Foi então que de repente, quase como uma brincadeira, eu virei para os parceiros de churrasco e disse, pessoal, só um pouquinho. Né? E se eu puxar para o inglês, que fica mais bonito ainda, que eu gosto, there is no day. Não tem, não existe o eles. Falei simplesmente assim, pessoal, só um pouquinho. Isso aí que vocês estão falando, do problema da segurança pública, e vários ali do nosso grupo já tinham experiências nas suas empresas, ou por grupos de vizinhança, de ajudar uma delegacia aqui, o batalhão da Brigada Militar ali, coisas incipientes até, mas necessárias, coisas pequenas e importantes, mas chegamos à conclusão de que, olha, a gente tem que fazer alguma coisa.
Não vamos ficar aqui parados esperando que alguém faça algo por nós. E começou ali uma movimentação para criar projetos, para desenhar iniciativas, para pensar coisas que nós poderíamos fazer pela comunidade, principalmente no campo da educação e da segurança pública, que estão muito relacionados, né? Porque a criança que não está na escola, ela vira mão de obra do tráfico, ela está vulnerável, né? Então, ou ela pode ser vítima, enfim, do aumento da criminalidade. E naquela ocasião, nós chegamos à conclusão de que precisávamos nos mexer, começamos a reunir mais amigos, a elaborar projetos, a desenhar iniciativas. E passou algum tempo, fizemos algumas coisas e chegou um momento que nós entendemos que, bom, para fazer algo maior, nós precisamos ter uma estrutura, nós precisamos ter uma cara, uma marca, um CNPJ, né? Precisávamos fazer tudo direitinho, começaríamos a captar mais recursos e, mais ou menos naquela época, aconteceu uma tragédia em Porto Alegre, com uma mãe que foi brutalmente assassinada na frente dos filhos, quando buscava as crianças na escola, por um cara que deveria estar preso há bastante tempo, mas naquele entra e sai de delegacias, né? Era um criminoso a mais que tinha sido liberado, e aquilo causou uma comoção na cidade, mas aquilo lá nos causou também uma indignação muito grande. Nós decidimos que não, agora precisamos fazer alguma coisa e vamos focar primeiro na segurança pública. É mais urgente. A educação é fundamental, mas demora. É mais complicado, é um processo mais lento do que nós vínhamos estudando nos anos anteriores para elaborar algum projeto bacana e resolvemos fazer algo até então não muito fácil de se imaginar. Passamos a buscar informações de o que nós poderíamos fazer para melhorar a segurança pública. Chegamos à conclusão de que era viável, mas era muito caro. Qualquer coisa que fosse feita não surtiria muito efeito, ou surtiria um efeito pontual numa região por pouco tempo. Só para vocês terem uma ideia, isso não está no meu script aqui, as viaturas que nós doamos, num ponto que eu vou chegar logo aqui adiante, que foi março de 2018, sexta-feira completam 8 anos, muitas já não rodam mais. E não por causa das enchentes, é porque são de uso intensivo. Então, são carros de 8 anos que, por mais que tenham tido uma manutenção razoável, muito acima da média de veículos de serviço público, hoje, para colocar alguns desses carros em ordem, custa mais caro do que comprar um carro novo. Então, isso era uma dificuldade. E aí nós pensamos, como é que nós vamos fazer isso? Vamos buscar uma maneira de engajar as pessoas. Vamos envolver a opinião pública, vamos envolver o empresariado, vamos deixar o governo no compromisso de agir. Como fazer isso? Vamos mostrar que dá para comprar mais equipamentos de melhor qualidade, em menos tempo e por um preço menor. É o que a iniciativa privada faz, é o que a gente faz nas nossas empresas, né? Dinheiro não aceita desaforo. Então, nós basicamente começamos a pensar em como ajudar alguns batalhões, conversamos com pessoas conhecidas dos órgãos de segurança, conversamos com o novo secretário de segurança, que por uma sorte, digamos assim, de contatos, ele tinha vários contatos em comum conosco, com o nosso grupo. Ele assumiu depois daquela crise da morte daquela mãe na frente da escola, e ele aceitou o desafio de nos dar uma certa liberdade para tentar comprar uma quantidade enorme de itens que a Polícia Militar e a Polícia Civil pediram para deixar o estado da arte alguns batalhões e algumas delegacias de Porto Alegre. E ele brincou e disse, olha, o secretário na época, se vocês conseguirem fazer metade do que vocês pretendem, já vai ser maravilhoso. A lista, eu vou voltar para esse ponto adiante, na época, e é importante mencionar, ela continha carros, coletes, rádios, uniformes, armamento. Era uma lista que a preço de Estado custava perto de 30 milhões de reais. A ritmo de Estado, para adquirir aqueles carros que eles gostariam, levaria pelo menos 1 ano e meio ou 2, entre o processo de licitação e tal. Nós compramos tudo, entregamos tudo,
por menos da metade do preço em menos de 6 meses. Então, aquilo, na época, nos deu uma credencial e um acesso para os órgãos de segurança pública, para as corporações, que não importa o partido, não importa muito ideologia, no caso, entra governo, sai governo, a estrutura da Polícia Civil está lá, da Brigada Militar mais ainda, e nós tratávamos com os órgãos de segurança, claro que com a anuência do governo da época, que nos dava o ok para fazer as entregas e atender os pedidos. E aquilo funcionou assim durante um tempo, conseguimos fazer a primeira etapa, que era chamar a atenção da imprensa, chamar a atenção da sociedade civil. Na ocasião das entregas das viaturas, 28 de março de 2018, nós juntos, mais ou menos de surpresa, combinado ali só com o governador e algumas pessoas próximas a ele, entregamos 2 papéis. Nós entregamos uma minuta de um projeto de lei, que esse era o nosso objetivo real, que era a criação da Lei de Incentivo à Segurança Pública, que seria a única forma de que as empresas destinando parte do seu imposto para a compra de equipamentos, se conseguiria comprar equipamentos, então, num ritmo mais rápido e em quantidade suficiente para atender todo o Estado. A doação feita por nós de quase 15 milhões de reais para atender a lista do governo, ela veio de 40 empresas e famílias gaúchas que doaram do próprio bolso, não teve nenhum tipo de benefício fiscal na época, a captação foi ali ao longo do segundo semestre de 2017, que foi o ano em que nós registramos o CNPJ do Floresta, mas conseguimos entregar então a minuta da lei e entregamos junto uma carta de compromisso assinada por muitas daquelas 40 empresas, de que, em sendo aprovada a lei, aquelas empresas fariam a adesão ao projeto para destinar recursos para garantir que as compras acontecessem nos anos seguintes. Saiu mais ou menos como nós planejamos, mas melhor do que nada. E a coisa funcionou. Vamos voltar para a educação. Missão quase cumprida. 2019, atualizamos vários projetos para a área de educação, terminamos algumas ações junto com os órgãos de segurança. Um projeto belíssimo para a área de educação, pandemia. Para tudo. Vamos reinventar o amanhã do Floresta, ou reimaginar e tentar entender o que nós podemos fazer. Era impossível botar de pé o que nós imaginamos para a área de educação. Fecha, não fecha de escolas, toda aquela situação que vocês lembram, que vocês conhecem. Mas o que aconteceu? Não foi o caso daquela morte trágica de uma mãe, mas bateram na nossa porta. O que vocês fizeram lá com as viaturas, com os coletes, com as armas, não dá para ajudar o Estado, ajudar a polícia, ajudar os hospitais, os médicos, os enfermeiros da rede pública a ter mais máscara. Estava faltando máscara. Isso era meados de março de 2020. Não tinha máscara para comprar na Panvel. Desculpe, não pode falar marcas, mas perdão. Então, nós fomos convocados a ajudar e partimos para uma nova missão. Fomos nos envolver e nos jogamos de cabeça. Em questão de uma semana, nós tínhamos recebido mais recursos doados para o Floresta do que o investido em segurança pública anos antes. Começamos a comprar e importar respiradores, EPI, compramos produtos na China, descobrimos que alguém de um governo chegou lá e comprou o que nós já tínhamos comprado. Aí o fornecedor chinês nos devolveu os dólares que nós já havíamos pago. O dólar tinha subido, foi bom, ganhamos um recurso adicional para fazer mais ações naquela situação, mas fizemos muitas iniciativas naquele período. Desde a distribuição de cestas básicas para milhares e milhares de famílias na região metropolitana que estavam naquele semi-lockdown, sem oportunidades de trabalho, até a aquisição de mais de 200 respiradores novos. Financiamos uma fábrica de Minas Gerais que tinha um projeto para desenvolver, para fabricar o próprio respirador e precisava de um aporte inicial, então nós demos esse aporte com a condição de ficar com as primeiras 100 unidades, depois que fossem, claro,
homologadas, testadas, enfim. Participamos de iniciativas em favor da vacina, construção de leitos de UTI, de uma ala inteira de UTI nova no Hospital de Clínicas, investimento em pesquisas. A bem da verdade, ninguém sabia quase nada com uma certeza absoluta, e nós fazíamos o que era possível e o que nos parecia razoável, ou que às vezes um doador nos pedia para ajudar nessa ou naquela direção. Isso foi até o final de 2022. Passada aquela fase crítica, vamos voltar para o plano da educação. E a educação, não por uma vontade nossa, o desejo sempre foi investir, buscar mais e mais melhorias na área de educação, assim como nós buscamos para a segurança pública, eram os nossos 2 modestos objetivos do início. O que aconteceu ali naquela época foi que, de novo, setembro de 2023, nós já estávamos desenvolvendo algumas iniciativas e testando um modelo junto com a Prefeitura de Porto Alegre em escolas públicas. O que aconteceu? A enchente, a enxurrada no Vale do Taquari, 5 para 6 de setembro de 2023, tem muita gente que nem lembra. Para o pessoal da região do Vale do Taquari, as enchentes e a enxurrada que eles enfrentaram em final de abril de 2024 não foram tão ruins quanto as de setembro e novembro de 2023. E naquela ocasião, setembro e novembro, nós fomos para o Vale do Taquari. De madrugada, no primeiro dia depois do início da enxurrada e da elevação dos rios, nós fomos ajudar o Departamento de Comunicação e de Tecnologia da Brigada Militar, que olha que coisa arcaica, né? Nós fomos lá com voluntários, com cabos, com todo tipo de equipamento, computadores, enfim, para tentar reativar 3 ou 4 torres de antenas de rádio amador nos morros ali da região do Vale do Taquari, para aumentar o alcance do sinal de rádio das viaturas e os walkie-talkies dos policiais. Porque não tinha mais as herbes, aquelas antenas de telefonia celular, que a gente vê em cima de prédios ou em alguns terrenos. Lá na região do Vale do Taquari, quase todas tinham ido embora com a água. E a partir dali, divulgamos aquela iniciativa e, de novo, empresas nos procuraram, queremos ajudar, vamos doar, mandaram medicamentos, mandaram material de limpeza, fabricantes, indústrias do centro do país, recursos. E nós ajudamos durante alguns meses, até janeiro, distribuindo materiais. E confesso aqui que, apesar de nós termos ajudado vários municípios na região do Vale do Taquari, entregamos materiais para muitas e muitas comunidades, foi muito ruim. Foi muito ruim porque nós não fomos eficientes como nós estávamos mal acostumados em ser eficientes, ajudando na pandemia, ajudando na segurança pública. Mas foi um aprendizado, foi uma experiência, e aquela experiência nos possibilitou, quando nós, de novo, passado aquele período da enchente de novembro, que a enchente de novembro, que estragou muita coisa no Vale do Taquari, chegou a inundar a região das ilhas, aqui em Porto Alegre, Eldorado, quando nós vimos o volume de água em abril, no final de abril, nós sabíamos que a coisa ia ficar muito feia. Nós sabíamos que aquilo que a gente viu em setembro e novembro de 23 no Vale do Taquari, talvez com um pouco menos de intensidade de correnteza, mas aquele nível de destruição e de pessoas impactadas, nós já sabíamos que ia acontecer na região metropolitana de Porto Alegre. Nós não imaginávamos que a água ia chegar tão longe no Humaitá, no Sarandi ou no centro. Nós não imaginávamos que a água ia demorar tanto tempo para recuar, mas nós sabíamos que ia ser muito grave. E nós víamos que a população não estava sendo avisada. No dia 29 de abril, nós compramos os primeiros 10 ou 12 barcos do Floresta, de um total de mais de 40. Naquele dia, nós já estávamos comprando os equipamentos, sabendo que, se por uma sorte não forem usados aqui em Porto Alegre, eles vão ser usados em Eldorado, ou vão ser usados em Charqueadas, ou eles vão ser usados no Vale do Taquari, porque são as regiões que
primeiro são atingidos. E aquilo ali se estendeu. Graças ao aprendizado lá de 2023, atendendo o Vale do Taquari, nós pegamos o feriado do dia 1º de maio, sentamos alguns dos diretores do Floresta, e eu sempre faço questão de citar que nós temos o Vladimir Omechuk, que cuida do nosso financeiro, o Jax, que é o jurídico, o Carlos Eduardo, o Cadu, que é o nosso diretor de operações, o Leonardo Fração, meu cunhado, que é o presidente do Floresta. Nós e mais alguns voluntários, alguns amigos nossos, nós nos sentamos no dia 1º e começamos a organizar listas e grupos de quem podia ajudar, quem podia participar, quem podia doar, e começamos a criar grupos de WhatsApp e mobilizar as pessoas no dia 1º. No dia 2, nós tínhamos participado e ajudado a mobilizar vários grupos de jipeiros, e nós estávamos de jipe nas ilhas tirando as pessoas. No dia 2, no final da tarde, 4, 5 da tarde, já não dava mais para entrar nem de jipe, nem de caminhão do Exército na região das ilhas. As pessoas já sabiam que a coisa ia ficar feia. No dia 2, eu já tinha combinado com o Denis o horário de encontrar com ele nos jangadeiros para ir para a água. E foi assim durante uma semana, todos os dias, com o Denis Koch, é um herói aqui. Vou pedir uma salva de palmas para o Denis. O Denis, e aí eu vou pedir para passar aqui um pouquinho, porque eu me esqueci de passar os slides. Sem o controle na mão, vou... Parabéns, volta um pouquinho. Aqui, volta mais um. Isso aqui é a identificação, vocês podem ver na rua algumas viaturas ainda tem esse adesivo, tá? Que foram doadas em 2018. Se a gente voltar um take só, pode ir para as fotos ali. Isso aqui, aquela fileira de viaturas, eram as 43 viaturas que nós entregamos no dia 28 de março de 2018. Um detalhe, desculpa, eu parei aqui nas palmas do Denis, mas eu vou voltar para as palmas do Denis, porque tem mais história do Denis. Mas aqui as armas que nós entregamos, aquelas viaturas ali, elas foram as primeiras viaturas do Brasil com um escudo balístico. Era o sonho de consumo dos policiais que tinham que eventualmente perseguir bandidos e levavam tiro do bandido que estava no carro da frente. O sonho deles era ter, como nos Estados Unidos, um carro com escudo balístico. Nada mais é do que blindar a frente do carro, as portas dianteiras e o para-brisas. Não existia especificação para isso no Inmetro, ninguém podia blindar. Na época, o comandante do Exército aqui na região, no Sul, ele se sensibilizou com a nossa ideia. Nós tínhamos um projeto para fazer essa blindagem, mas não tinha homologação do Inmetro, e ele, numa canetada, autorizou que o fornecedor adquirisse os produtos para fazer essa semi-blindagem. Então, isso foi algo que depois o projeto criado pelo ICF, aquela coisa que quando a gente age no impulso não imagina, hoje o mesmo croquis, o mesmo layout que foi usado em 2017 e aprovado pelo Exército aqui, é o projeto que o Inmetro usa e é a especificação oficial, e desde 2000 e final de 18, início de 19, 100% dos carros comprados por qualquer polícia no Brasil, eles têm que vir com escudo balístico. Então, isso é uma coisa é uma das coisas que aconteceram. Mas agora vamos jogar de novo aqui para as enchentes. Então, o Denis ficou na água coordenando vários grupos de velejadores, de voluntários, pessoas de outros estados, né? Essa aqui era a situação que nós encontrávamos nos primeiros dias. Isso aqui é o viaduto ali perto da Sojipa. Então, essa aqui é a avenida, quem vem do aeroporto em direção a Carlos Gomes, nós navegávamos por ela, vocês veem a quantidade de ambulâncias, essa era a situação que perdurou por muitos e muitos dias. E aí, acredito que já pelo dia 4 ou 5, nós, aqui, primeiro dia que nós fomos para a água, com o Denis e mais um voluntário, que era um professor do Veleiros, né? Um rapaz que nos ajudou. Nesse dia eu não tenho ideia de quantas pessoas a gente teve que implorar
para convencê-las a sair de casa, na região das ilhas. Nesse dia aqui, a água continuava subindo, e subiu bastante ainda nos primeiros dias. A água subiu tranquilamente até o dia 6, por ali. Depois ela começou a recuar um pouco. Então, podemos passar o slide. Aqui é um dos barcos, um dos primeiros barcos adquiridos pelo Floresta. Essa foto, confesso que eu não me lembro, mas eu vou chutar, que pelo muro e pelos prédios, eu acredito que seja na região ali do bairro Humaitá, e é um barco doado pelo Floresta. No caso aqui, são homens do BOP, da Brigada Militar, fazendo o trabalho de resgate, patrulhamento e controle ali na região. Podemos avançar um pouco. Então, foram muitas ações. Aqui, uma das primeiras entregas de antenas Starlink. Essa também foi uma outra situação que o Floresta foi muito criticado, enfim, na imprensa. Algumas pessoas, na época, nos criticaram porque nós fizemos uma postagem agradecendo a Starlink por ter nos vendido 300 antenas. Mas é que ninguém podia comprar 300 antenas no Brasil. Nenhuma pessoa jurídica, nenhuma empresa sem autorização dos Estados Unidos poderia comprar de uma vez só 100 antenas, no caso, que foi a primeira compra, num domingo, sem ter cartão de crédito. Mas foi isso que aconteceu. Então, nós tínhamos que agradecer. E essa situação aqui foi curiosa, porque no dia 2, quando nós começamos a mobilizar as pessoas, nós avançamos para pedir doações para comprar 10 antenas. E naquela semana acabamos comprando 330 na verdade. Vamos avançar um pouquinho. Então, aqui outras fotos, eu vou passar um pouco mais, eu não vou estender, já me estendi demais, aqui eu me empolgo. Aqui, mais um exemplo de pai do Pan American, que foi outro herói, foi para dentro d'água, tirava a gente de jet ski. Eu acho que era motor, não era remo, né, Pedro? Mas tirou cavalo da região das ilhas num bote, fez de tudo, além de contribuir, eu brinco que era o nosso garoto propaganda, aqui numa entrevista, falando sobre o trabalho do Instituto Cultural Floresta, e nos ajudou muito com recursos, com indicações, com calçados, enfim, uma série de iniciativas. Aqui uma das cargas de cestas básicas que nós distribuímos, foram dezenas de milhares, literalmente. Esse é o centro de distribuição que nós criamos no dia 8, então aquela coisa de agir pelo impulso, no meio daquele turbilhão, era tanta gente ligando, dizendo queremos ajudar, onde é que a gente pode descarregar um caminhão, eu quero doar, vocês vão entregar na ponta, eu sei que dá para confiar. Eu liguei para a diretora de um shopping grande de Porto Alegre, nos empresta um pedaço de estacionamento para a gente guardar uns mantimentos, receber doações. No dia seguinte, nós estávamos com 5.000 metros cobertos de estacionamento, com um centro de distribuição que girou 4.500 toneladas num período de 90 dias. Então, foram mais de 40 cidades atendidas, mais de 200 abrigos, clubes, hospitais, enfim, que estavam atendendo as pessoas necessitadas. Podemos avançar um pouco mais. Aqui o De Volta para a Escola, tem algumas iniciativas, algumas escolas atendidas junto com arquitetos voluntários e com várias outras entidades. No meio do atendimento às pessoas necessitadas, nós começamos a mapear as escolas que tinham sido atingidas. Então, vou passar um pouco mais, podemos passar mais rápido, mas foram muitas e muitas iniciativas. O De Volta para a Escola, em particular, ela ainda está em andamento. Nós já investimos mais de 10 milhões de reais na reconstrução e reequipando de diferentes maneiras. Mais de 45 escolas, foram mais de 10 mil crianças, 10 mil famílias diretamente beneficiadas por essas iniciativas. Podemos passar um pouco mais. E aí vamos voltar para o assunto da segurança. Eu prometo que estou concluindo. A gente conseguiu, com aquela ação, quase sem pensar no início, reduzir e contribuir para reduzir os indicadores de criminalidade. De 2018 em diante, não, obviamente, os itens que nós doamos, aquilo lá teve um impacto, mas teve um impacto muito mais forte nas autoridades,
pressionando para que eles doassem mais, para que eles adquirissem mais produtos, para que eles entregassem, renovassem mais equipamentos à segurança pública. Deu ânimo para a tropa. E isso contribuiu de uma forma significativa para que outras estratégias públicas fossem adotadas, e hoje nós temos alguns dos menores indicadores de criminalidade da história do Rio Grande do Sul. Vamos passar um pouquinho mais adiante. Eu vou ter que fazer uma analogia rápida aqui, mas eu não sei se vocês conhecem a história, o jogo das bolachas, né? É uma história que conta uma ideia de como que se constrói riqueza. Como se constrói riqueza, cada um aqui recebe 5 bolachas, de um tipo diferente. Eu não posso falar nomes aqui, porque senão eu vou começar a fazer propaganda das bolachas. Mas aí, conforme a preferência de cada um, né, eu atribuo numa determinada ordem, qual é a que eu gosto mais, a que eu gosto menos, a que eu gosto mais passa a valer 5 moedas, a outra 4, 3, 2, até a que vale 1 moeda. Cada um faz isso da mesma maneira, e vai acontecer, talvez, que a bolacha que para mim vale 1 é a preferida do Fernando Obst. E o Fernando Obst, por uma coincidência também, a que ele não gosta muito é a minha preferida. A gente troca. Vamos trocar as bolachas, né? Ficamos mais ricos. Porque antes nós tínhamos 15 moedas em bolachas. No momento que a gente trocou uma bolacha de 1 por uma que vale 5, nós temos 19 moedas. Os dois, ficamos mais ricos. Essa troca é o que dá a base para a geração de riqueza. A troca, serviços, produtos, o dinheiro é um instrumento para viabilizar essas trocas. Ah, mas como é que a gente gera riqueza? A gente não imprime dinheiro e a gente também não sai distribuindo, fazendo caridade ou assistencialismo. O ideal é que a gente promova maneiras para que as pessoas possam se desenvolver, para que as pessoas possam ter oportunidades ou buscar oportunidades e, com isso, estudar, crescer, trabalhar e ter melhores condições. E, com isso, nós começamos, podemos avançar agora. Eu estou passando aqui. Aí, pode parar. Volta 1 só, que são os indicadores da educação. Hoje nós temos uma situação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em particular, que nós temos alguns dos piores indicadores de educação do Brasil, infelizmente. Apesar de ter professores com alguns dos maiores salários, os indicadores são péssimos. Então nós resolvemos, já no meio desse período pós-enchente, tirar do papel algumas daquelas ideias e aproveitar essa onda de renovação e reconstrução das escolas para fazer algo que era, de certa forma, um dos projetos que nós desenhamos lá atrás. Qual é a nossa meta no quase curto prazo, vamos pensar aqui nos próximos 18, 24 meses, é zerar o déficit de vagas de educação infantil em Porto Alegre. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos construir, tentar, 12 escolas novas que vão atender entre 220 e 250 crianças, de 0 a 6 anos. Por que 0 a 6 anos? A gente não está desistindo dos pré-adolescentes, dos adolescentes, mas é mais difícil implementar um projeto para essa faixa etária. Essa faixa etária já está na escola que está na alçada do governo do Estado, nada contra o governo do Estado ou contra a secretária, são parceiros, porém é mais complicado. E a idade de formação cognitiva e intelectual das crianças é do 0 a 6. Então, a gente acredita que se nós investirmos do 0 a 6 numa escola de turno integral, com alimentação de qualidade, num ambiente bacana, que os professores tenham incentivo para fazer cursos de capacitação, que eles tenham um ambiente para os professores também agradável, que eles possam trabalhar e se desenvolver melhor, as crianças vão se desenvolver melhor. Se a criança está na escola o turno integral, a gente já está gerando riqueza. Eles não vão trabalhar, não tem trabalho infantil, por favor, tá? Mas o pai e a mãe, que teriam que ficar em casa cuidando da criança, pelo menos meio turno, vão poder trabalhar. É mais renda dentro da casa. E isso começa a criar diferenciais para a família, que vão resultar
esperamos uma vida melhor para as crianças. Então, o nosso objetivo, que nós já estamos viabilizando, porque as primeiras 3 dessas 12 escolas nós já vamos começar a desenvolver, a executar a obra nas próximas semanas, nós queremos chegar, e já estamos conversando, e passando o chapéu de novo, que a gente sabe fazer isso muito bem, essa função fica mais para o Leonardo, para o meu cunhado, é conseguir construir essas 12 escolas e zerar o déficit, e depois, se tudo der certo, replicar esse modelo em outras cidades no nosso estado. Então, muito obrigado.